honorários deu tanto pano pra manga na última caixinha, que hoje, quando eu tava fazendo a proposta que eu tenho que apresentar essa semana, eu pensei em vir aqui conversar sobre isso. Nas minhas experiências na faculdade, eu não tive muito contato nem com advogados, nem escritórios que tinham como protocolo apresentar propostas. E aqui no escritório a gente faz de duas formas. Tem a forma em que eu só envio o documento para o cliente e tem a forma em que eu vou apresentar. E essa apresentação ela é importante porque o cliente ele não tem obrigação nenhuma de entender do processo, de saber como funciona, ou de entender o que vai ser feito nesse caminho. Então, às vezes, o honorário ou ele é alto, ou o processo é complicado, e eu preciso que ele entenda o que vai acontecer e por que tem aquele valor. Se eu só enviar uma proposta de um valor alto para o cliente, se ele não entende, e de novo, não é obrigação dele entender, ele pode se assustar, ou ficar receoso, ou nem fazer perguntas. Então, eu quero tanto quebrar as objeções, quanto abrir um espaço para que a gente converse e ele faça essas perguntas. E claro, que quando a gente fala em apresentação, muitas vezes ela pode vir com uma aceitação negativa, de que vai ser algo longo, chato, tedioso. Não é o caso. Ela vai ter que ser rápida, simples e direta ao ponto. Eu nem falo apresentação de proposta para o cliente. Eu falo que a proposta dele está pronta e que eu gostaria de discutir a proposta com ele. Então, dessa forma, ele já vem com a mente aberta. Ele sabe que ele vai ter espaço de fala. Ele não está ali simplesmente só para me ouvir ou receber um valor por chamada, por exemplo. E aí, durante essa apresentação, eu vou explicar para ele qual que é o trabalho que a gente vai realizar e quais são os valores. Então, por exemplo, se o cliente tiver uma dúvida de por que são 15 horas técnicas, você tem ali uma chance de já quebrar uma objeção. Porque quando ele lê 15 horas técnicas e ele vê o valor, ele pode pensar, tá, mas por que isso aqui? Ou o que seria horas técnicas? Como eu falei antes, o cliente não tem obrigação nenhuma de entender o que você está fazendo e como você está fazendo. Por isso que ele está te contratando. Então, eu vou explicar para ele o que é horas técnicas e por que são 15 horas nesse projeto. Então, se eu estiver apresentando um projeto para o seu João, que eu peço 25 horas técnicas, e ele me perguntar o porquê ou o que são, esse é o momento que eu tenho de dizer para ele o que é hora técnica e por que eu vou utilizar dessa forma ou como eu vou utilizar. Eu vou dizer, seu João, essas 25 horas técnicas são as horas que eu vou utilizar com o meu conhecimento e experiência na área X para elaborar os documentos A, B, C e D. Depois, na próxima fase, eu preciso de 10 horas operacionais para realizar as funções A, B, C e D. E lá no final, eu preciso de mais 5 horas operacionais para realizar o treinamento tal. Eu consegui simplificar para ele. Ele sabe os passos que eu estou tomando, por que elas são necessárias e qual que é a diferença de uma para outra. Às vezes, em uma hora operacional, eu consigo colocar outros profissionais ou eu preciso de outros profissionais. E a hora deles também é diferente. Então, eu consegui simplificar um processo e ele entendeu o porquê. É muito diferente você só ver no papel um monte de horas com nomes diferentes e valores diferentes. Tá, mas por que eu vou ter que justificar? O cliente precisa confiar em mim. Sim e não. Ele pode ser um cliente novo, ele pode estar passando por um problema novo, ele pode não conhecer você, ele pode não conhecer seu trabalho, ele pode estar inseguro, ele pode estar inseguro em relação ao valor. Porque às vezes, e muitas vezes, o teu cliente ele vai achar caro. Especialmente se é algo que ele não tinha intenção de gastar, mas ele precisou gastar. E tá tudo bem ele achar o valor caro. Não é pra você ser um advogado barato só porque o teu advogado, o teu cliente não quer pagar. Não é esse o caso. Tudo bem você ter um valor alto, tudo bem você entregar um serviço de excelência e tudo bem ele ficar na dúvida de por que eu estou pagando tanto. Agora é a sua função de explicar para ele por que este valor é alto. Você mostrar para ele o teu conhecimento, a tua expertise na área, o que a tua experiência de anos em tal coisa traz de diferente. Então, é o teu papel de explicar para ele e abrir os olhos. Não é um convencimento no sentido de, deixa eu enrolar o suficiente para passar a perna e ele fechar. Não. Saindo um pouco de direito digital e cibersegurança, que são as minhas áreas principais, para usar um direito mais comum como exemplo, como de família, a maior parte dos clientes não tem nem noção de que a situação que elas estão vivendo é absurda ou dos problemas que você consegue resolver. Eu tive cliente vindo no escritório em que o genitor falou que ia pagar R$200 de pensão, porque ele já pagava 400 para um filho de outro casamento, é o que ele poderia pagar, ele só ia dividir esse dinheiro entre os dois e ela tinha que ficar contente. E não é assim que funciona. Mas se ela não souber que não é assim que funciona, e o que ela tem direito, e o que o filho dela tem direito, não adianta de nada. Então, é o nosso papel de traduzir isso para o cliente. Então, tem gente que vai saber, tem gente que vai chegar aqui pronto, tem gente que olhou no Google antes, tem gente que está quase formada em direito pelo Google. Mas tem pessoas que não. Então, é o nosso papel de conseguir traduzir não só os direitos, quanto o que você consegue solucionar. E por que você cobra o que você cobra por aquela solução.
E aqui vai um conselho que, se for para você tirar qualquer coisa desse vídeo, que seja isso. Nunca force o seu cliente a fechar com você. E eu digo forçar no sentido de fazer um convencimento forçado. Ou seja, você fez tudo o que tinha para fazer. Você enviou a proposta, fez o follow-up, seguiu o script certinho, ou apresentou a proposta, conversou com o cliente, tirou as dúvidas, explicou e mostrou o seu valor, o seu serviço, e mesmo assim ele não quer fechar com você, não força. Não vai lá dar desconto, ou melhorar o parcelamento, ou se desdobrar em 20 para esse cliente fechar. Porque 9 a cada 10 vezes esse cliente vai te dar problema. Ou ele vai ser uma dor de cabeça. Ou ele vai te culpar por tudo que acontece de errado no processo, mesmo que você não tenha nada a ver com isso. Ou ele vai reclamar o tempo inteiro. Ele não vai ser um cliente que fechou com você porque ele viu o teu valor, ele confia em você. Ele fechou com você ou porque você deu desconto, ou porque ele ficou com medo ali na hora que você deu uma exagerada em alguma coisa, ou porque você fez perder de vista as parcelas. Ele vai. E eu não estou dizendo que você não possa parcelar ou dar descontos. Não é isso. Mas esse tem que ser o seu formato de cobrança. Então, quando você vai apresentar a proposta, você vai dizer: fulano, o valor é tal e eu faço como entrada mais 4 vezes ou 5 vezes. Ou fulano, se o seu cliente fez, por exemplo, vários serviços com você, ou ele comprou um pacote de serviços, você pode falar: olha, como apreciação pela tua confiança na gente, pelo histórico que a gente tem junto, nós decidimos te dar um desconto de tantos % nesse valor. Então, ao invés de você pagar X, você vai pagar Y. Ou, se você contratar todos esses serviços juntos, eles têm um desconto porque você comprou tudo junto. O desconto é esse. Ou, como o valor é alto, ou como o valor é X, ou porque o processo vai demorar tanto tempo, você pode pagar em tantas vezes. Mas essa é a sua forma de cobrança e você vai deixar isso muito claro. Ele não é um desconto ou um parcelamento que você fez por desespero porque o cliente não fechou.